O prédio gemeu como um animal moribundo, seus ossos de aço se retorcendo sob o ataque das chamas que pintavam o céu noturno de Seul em tons de inferno. Aoife não se sobressaltou quando outra janela explodiu acima dela, chovendo cacos de vidro na rua abaixo. Ela já vira pior, fizera pior. Suas mãos se moviam com eficiência treinada enquanto ela verificava sua máscara de oxigênio uma última vez. Sua pele negra reluzia de suor sob as luzes de emergência que transformavam o mundo em um estroboscópio desorientador de vermelho e azul. Terceiro andar limpo. A voz de seu parceiro Junho ecoou pelo rádio, crepitante de estática e urgência. Quarto andar, muita fumaça. Nenhum sobrevivente localizado ainda. A mandíbula de Efioma se contraiu. O prédio era um complexo residencial de 12 andares em Gangnam, uma daquelas estruturas modernas e elegantes que prometiam luxo e não ofereciam nada além de falsa segurança quando o fogo se apoderava. Eles haviam evacuado 43 pessoas até então. O manifesto dizia que deveriam ser 46. 3 almas ainda presas naquele inferno, e o tempo estava se esgotando a cada segundo que passava. Estou indo para o quinto, disse E, seu sotaque nigeriano ainda forte apesar de 3 anos na Coreia. Cada palavra, cortante e determinada. Algo não está certo nessas leituras. Se a integridade estrutural estiver comprometida. A voz do Capitão Park cortou o canal, afiada com preocupação. Precisamos recuar em 7 minutos, independentemente. 7 minutos. Ela poderia trabalhar com 7 minutos. Ela resgatara uma família de 5 pessoas de uma fábrica desmoronada em Lagos com menos tempo que isso, quando estava apenas começando e não sabia o suficiente para ter medo de verdade. O medo é útil, seu primeiro capitão lhe dissera. Mas apenas se você o fizer seu passageiro, nunca seu motorista. Ela passou pela entrada de serviço, o calor a atingindo como uma parede física, mesmo através de seu equipamento. O corredor do 5º andar se estendia à sua frente, um túnel de fumaça tão espesso que o feixe de sua lanterna mal penetrava 1 metro à frente. O piso já começava a ceder em alguns lugares, azulejos rachando e estalando sob suas botas. Mau sinal. Muito mau sinal. Tem alguém aqui? Ela chamou, sua voz abafada pela máscara. Corpo de bombeiros, grite se puder me ouvir. Nada. Apenas o rugido das chamas consumindo tudo que tocavam, o estalido da tinta queimando, o gemido do metal expandindo além de sua tolerância. Ela se moveu metodicamente, verificando cada apartamento, cada espaço potencial para se esconder. As pessoas faziam coisas estranhas em incêndios. Ela encontrara vítimas em banheiras, em armários, debaixo de camas. O pânico tornava os humanos irracionais, fazia-os buscar espaços pequenos em vez de saídas. Fazia-os se esconder quando deveriam correr. Ela estava prestes a voltar quando ouviu. Fraco, quase inaudível sobre o caos da destruição. Uma tosse, fraca, rouca, mas inconfundivelmente humana. Eu ouço você, gritou, movendo-se em direção ao som. Continue fazendo barulho. Guie-me até você. Outra tosse, mais forte desta vez, vindo do apartamento 507. A porta estava entreaberta, fumaça saindo como uma coisa viva. Aoife chutou-a completamente aberta, varrendo sua luz pelo interior. Mobília cara, decoração minimalista, o tipo de lugar que custava mais por mês do que ela ganhava em 6. E lá, desmaiada ao lado de uma cadeira de rodas tombada perto da porta da varanda, estava uma idosa coreana vestindo um hanbok tradicional, o tecido de seda já começando a carbonizar nas bordas. Achei uma, comunicou ao rádio. 5º andar, apartamento 507. Idosa, inconsciente ou semiconsciente. Estou trazendo-a para fora. Ela se moveu rapidamente, avaliando enquanto avançava. A mulher respirava, mas mal, seus lábios já adquirindo um tom azulado por inalação de fumaça. Provavelmente na casa dos 70, de aparência frágil, mas com aquele tipo particular de fibra que falava de força interior. Havia algo mais também. Algo que os instintos de Aoife captaram imediatamente. Esta não era uma residente qualquer. O apartamento exalava riqueza, o tipo de dinheiro sério que compra silêncio, privacidade e segurança. Eu te peguei, a avó disse Fioma suavemente em seu coreano limitado, sabendo que a mulher provavelmente não podia ouvi-la, mas dizendo mesmo assim. Estou te levando para casa. Ela acabará de colocar a mulher sobre seus ombros no transporte de bombeiro quando o piso cedeu.
Não gradualmente, sem aviso. Um segundo estava sólido, no seguinte, estava cedendo sob seus pés como um alçapão para o inferno. O treinamento de Aoife agiu antes que o pensamento consciente pudesse. Seu corpo se torcendo durante a queda para absorver o impacto no ombro e nas costas, protegendo a idosa abraçada contra seu peito. Elas despencaram para o apartamento abaixo. Um emaranhado de forro de teto quebrado, móveis estilhaçados e chamas que de repente estavam muito mais próximas. A dor explodiu no lado esquerdo de Efoma, mas ela a reprimiu. Reprimiu tudo, exceto a necessidade imediata de se mover, de sair, de sobreviver. A mulher agora se mexia, seus olhos piscando abertos, e Efioma viu o exato momento em que a consciência retornou, viu o medo florescer naquelas feições delicadas, o pânico que poderia matar ambas se apoderasse delas. Olhe para mim, Aoife ordenou em inglês, seu coreano atraindo no estresse do momento. Ela segurou o rosto da mulher, gentil, mas firmemente, forçando o contato visual. Avó, olhe para mim. Preciso que você fique calma. Pode fazer isso. Os olhos da mulher se focaram nela e algo estranho aconteceu. O pânico não desapareceu exatamente, mas foi acompanhado por algo mais. Reconhecimento, talvez, embora nunca tivessem se conhecido. Confiança, embora ainda não a tivesse conquistado. A mão trêmula da mulher se ergueu para agarrar o pulso de Aoma, seu toque surpreendentemente forte. Você veio, a mulher sussurrou em coreano, sua voz quase inaudível. O anjo veio. Aoife não perdeu tempo analisando isso. Ela escaneou os novos arredores, procurando por opções, por saídas, por qualquer coisa que as tirasse dessa armadilha mortal. A porta principal estava bloqueada por destroços caídos e chamas ativas. As janelas eram de vidro reforçado, não fáceis de quebrar, e estavam 5 andares acima de qualquer maneira. Restava o corredor de serviço se pudessem alcançá-lo, mas isso significava rastejar através de um percurso de obstáculos de móveis em chamas e teto desabando. Você consegue se mover? Efioma perguntou, voltando para o coreano. Você consegue rastejar? A mulher assentiu, embora Efioma pudesse ver a mentira em seus olhos. Ela estava machucada, provavelmente mais do que percebia, funcionando com adrenalina e choque. Mas não havia tempo para discutir. Não havia tempo para nada, exceto ação. Fique abaixada, bem atrás de mim, Aoife instruiu. Coloque sua mão no meu tornozelo e não solte, não importa o que aconteça. Entendeu? Outro aceno. Efioma se ajoelhou de bruços, sentindo a surpreendentemente firme pegada da mulher em sua bota, e começou a rastejar. A fumaça era pior lá embaixo, espessa, preta e tóxica. Cada respiração, um risco calculado, mesmo através de sua máscara. Ela conseguia ouvir a mulher tossindo atrás dela, lutando, mas aquela mão em seu tornozelo nunca vacilava. Confiante, determinada. 12 pés. Uma viga do teto caiu centímetros à esquerda delas, faíscas irrompendo como fogos de artifício. Aoife ouviu a mulher gritar, mas aquela mão permaneceu travada em seu tornozelo. Confiante, determinada. 20 pés. A porta do corredor de serviço agora era visível através da fumaça, felizmente ainda intacta. Efioma sentiu uma onda de esperança que imediatamente suprimiu. A esperança te matava em incêndios. Apenas a ação importava. Seu alarme de oxigênio começou a apitar. 3 minutos de ar restante, talvez menos. A mulher atrás dela fazia sons horríveis, úmidos e ofegantes. Seus pulmões se enchendo de fumaça e partículas que levariam meses para cicatrizar, se sobrevivessem. 15 pés. 20. Quase lá. Integridade em 20%, a voz de Junho ecoou pelo rádio. O capitão está ordenando evacuação total. Você precisa abortar agora. Negativo, Aoife grunhiu, alcançando a maçaneta da porta do corredor. Estamos saindo. 30 segundos. Ela puxou a porta e imediatamente soube que estavam em apuros. A escadaria estava completamente tomada pelas chamas. Uma chaminé vertical de fogo que subia pelo centro do prédio como algo saído de um pesadelo. O incêndio estrutural encontrou as condições perfeitas para se espalhar e estava se espalhando rápido. Shaft do elevador, a mulher pigarreou atrás dela, surpreendendo Efioma. Há uma escada de manutenção. Meu filho, ele me mostrou uma vez, em caso de emergência. Efioma olhou para ela,
Realmente a olhou pela primeira vez. Sangue escorria de um corte em sua têmpora. Seu caro omboque estava rasgado e queimado, mas seus olhos eram claros, afiados, não diminuídos pela fumaça e pelo medo. Esta era alguém acostumada a tomar decisões, alguém acostumada a ser ouvida. Mostre-me, disse Efa. A mulher apontou com uma mão trêmula para um painel na parede do corredor que Efioma havia tomado por decoração. Ela o abriu com as mãos enluvadas, revelando um estreito poço de acesso à manutenção com uma escada enferrujada descendo para a escuridão. Era mal largo o suficiente para uma pessoa. Seria um aperto mesmo para o corpo atlético de Efoma. Para uma idosa ferida e privada de oxigênio, seria quase impossível. Você primeiro, disse E, tomando uma decisão. Eu estarei logo atrás de você. Não posso, a mulher disse simplesmente. Meus braços. Não tenho força. A mente de Efa correu por opções, possibilidades, cenários cada vez mais desesperados. Seu alarme de oxigênio apitava mais insistentemente agora. 2 minutos, talvez menos. Atrás delas, o fogo consumia a porta do corredor. À frente, uma descida de 5 andares por um poço de manutenção que talvez nem estivesse mais estruturalmente sólido. Então vamos juntas, Efa decidiu. Ela tirou sua máscara de oxigênio e a pressionou no rosto da mulher. Respire. Respirações profundas. Vou amarrar-nos juntas e vamos descer lado a lado. Confie em mim. Ela usou sua linha de segurança, envolvendo-a em ambas, criando um cinto improvisado que as manteria conectadas. Não era procedimento padrão. Provavelmente violava uma dúzia de protocolos de segurança. Mas o procedimento padrão não contava com idosas coreanas de olhos ferozes e mãos de ferro que olhavam para Efioma como se ela fosse alguém importante, alguém escolhido. Pronta! Efa não esperou por uma resposta. Elas desceram na escuridão. Os braços fortes de Efa fazendo o trabalho por ambas, as mãos da mulher agarrando os degraus com determinação desesperada. 4 andares. 3 andares. O metal estava quente sob suas mãos, quase quente demais para segurar. 2 andares. A mulher agora fraquejava, sua respiração ofegante, mesmo com a máscara de oxigênio. 1 andar. Elas caíram para fora do painel de acesso do térreo para o segundo prédio, onde bombeiros correram ao seu encontro. Mãos agarraram Efoma, a puxando para longe da mulher, e ela lutou contra elas até perceber que estavam tentando ajudar, tratar, salvar. A avó Efa arquejou, seus pulmões queimando. Ela está bem? Diga-me que ela está bem. Alguém colocou uma máscara de oxigênio sobre seu rosto, e o mundo começou a voltar ao foco. Paramédicos trabalhavam na idosa a 20 pés de distância. Seus movimentos, rápidos e profissionais. Viva então! Ambas vivas quando as estatísticas diziam que deveriam estar mortas. O Capitão Park apareceu à sua frente, seu rosto marcado, severo. Isso foi incrivelmente imprudente, Ginny Efioma. Sim, senhor, disse Efa, muito cansada para discutir. Também incrivelmente corajoso. Bom trabalho. Ele apertou seu ombro brevemente, e isso era todo o reconhecimento que ela receberia. Tudo o que ela precisava. Lá fora, a noite em Seul havia voltado ao normal, ou tão normal quanto uma cena de incêndio grave poderia ser. Câmeras de notícias estavam por toda parte. Repórteres gritando perguntas. Multidões de residentes evacuados envoltos em cobertores e choque. Efa sentou no para-choque traseiro de uma ambulância, deixando um paramédico verificar seus sinais vitais, observando o prédio queimar com desapego profissional. Ela não percebeu a Mercedes preta até que fosse tarde demais. Não percebeu a maneira como a multidão se abriu, como as conversas pararam no meio das frases, como até os repórteres de repente encontraram outra coisa para focar. Ela estava focada na idosa sendo carregada em uma ambulância quando uma voz cortou o caos como uma lâmina. Onde está minha mãe? Efa olhou para cima e se viu encarando possivelmente o homem mais bonito e simultaneamente mais aterrorizante que já vira. Ele era alto para um coreano, talvez 1,85 m com traços afiados que pareciam ter sido talhados, não nascidos. Seu terno provavelmente custava mais que seu salário anual. Mas eram seus olhos que aprenderam, frios, calculistas, os olhos de alguém acostumado com problemas e soluções, sem espaço para mais nada. Atrás dele, estavam 3 homens de ternos pretos idênticos, suas posturas gritando segurança,
suas mãos descansando nos quadris de uma maneira que sugeria armas ocultas. Isso não era polícia. Isso não era normal. O olhar do homem varreu a cena com a precisão de um holofote, dispensando bombeiros, paramédicos, repórteres, todos e tudo, até pousar em Efoma e parar. Por um momento que se estendeu demais, eles simplesmente se encararam. Ela ouviu observar seu rosto manchado de fuligem, seu equipamento queimado, a maneira como ela estava protegendo o lado esquerdo onde sofrerá a queda. Viu algo cruzar seus traços, rápido demais para nomear, antes que a máscara fria se impusesse novamente. Agora, amigos, se você está gostando desta história até agora, clique no botão de curtir e se inscreva no canal. Você, ele disse, movendo-se em sua direção com o tipo de passo decidido que fazia as pessoas se afastarem de seu caminho. Você resgatou alguém do 5º andar. Onde ela está? Aoife se levantou, apesar do protesto dos paramédicos, encontrando a intensidade desse estranho com a sua própria. Ela não sobrevivera 3 anos combatendo incêndios em um país que ainda olhava para sua pele escura com curiosidade e às vezes suspeita, recuando diante de homens intimidantes. A idosa está sendo transportada para o Hospital Nacional de Seul, ela disse em coreano cuidadoso, ciente de que seu sotaque era mais forte quando estava cansada. Ela está estável, mas precisa de tratamento para inalação de fumaça e possíveis lesões internas. Leve-me até ela agora. Não era um pedido. Aoife sentiu sua mandíbula se apertar, sentiu aquela familiar onda de teimosia que sua mãe sempre dissera que a colocaria em apuros. Os paramédicos estão fazendo o seu trabalho. Ela está em boas mãos. O homem se aproximou, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o cheiro do perfume caro misturado com algo mais afiado por baixo. Medo, talvez. Controlado com cuidado, mas presente. Eu não acho que você entenda com quem está falando. Eu não preciso entender quem você é, Efoma respondeu, mantendo sua posição. Eu entendo que sua mãe, se é ela, precisa de atenção médica. Todo o resto é secundário. Um dos homens de segurança avançou, sua mão definitivamente se movendo em direção a uma arma agora. Mas o homem alto ergueu uma mão para detê-lo. Algo mudou em sua expressão, uma mudança sutil que Aoife não conseguia decifrar. Respeito, talvez, ou surpresa, ou um simples recálculo de estratégia. Você está certa, ele disse, e a admissão pareceu custar-lhe algo. Eu me desculpo. Tem sido uma noite difícil. Ele fez uma pausa, seus olhos escaneando seu rosto com uma intensidade que a fazia querer desviar o olhar. Ela não o fez. Você salvou a vida dela. Fiz meu trabalho. Seu trabalho. Ele quase sorriu, mas não alcançou seus olhos. A maioria das pessoas teria morrido tentando o que você acabou de fazer. Os engenheiros do prédio estão dizendo que o 5º andar não deveria ter suportado o peso por mais de 90 segundos depois que você entrou. Você ficou lá por 4 minutos. Aoife encolheu os ombros, desconfortável com o escrutínio. O tempo se move de forma diferente em incêndios. Eu preciso vê-la, o homem disse. E desta vez era um pedido, não uma exigência. Por favor, diga-me qual hospital, qual ambulância. Antes que Aoife pudesse responder, o Capitão Park apareceu ao seu lado. Ela o viu reconhecer o homem imediatamente. Viu a maneira como a espinha de seu capitão se endireitou. A maneira como todo o seu comportamento mudou de figura de autoridade para algo mais deferente. Senhor Kang. Não percebemos que era sua mãe no prédio, Senhor Kang. O nome claramente significava algo para todos ao redor. Os outros bombeiros pararam seu trabalho para observar. Os repórteres de repente ficaram muito interessados novamente, embora Aoife percebesse que mantinham distância, suas câmeras abaixadas. Até os paramédicos pareciam se mover com mais urgência agora. Qual o hospital? Senhor Kang repetiu, sua atenção ainda fixa em Efoma. Nacional de Seul, o Capitão Park interveio rapidamente. Nossos melhores profissionais estão com ela. Posso providenciar uma escolta, se desejar. Isso não será necessário. Senhor Kang virou-se para um de seus homens de segurança. Minho, traga o carro. Então, inesperadamente, ele olhou de volta para Aoife. Você deveria vir também. Eu deveria o quê? Aoife não conseguiu esconder sua surpresa. Minha mãe vai querer agradecê-la. E você está ferida. Precisa de tratamento. Estou bem.
Apenas alguns hematomas. Você caiu de um andar. Não era uma pergunta. De alguma forma, ele já havia montado o que aconteceu. Provavelmente dos mesmos engenheiros que lhe contaram sobre o tempo estrutural. Você não está bem. Você está funcionando com adrenalina e treinamento, mas em 1 hora, você não conseguirá se mover sem dor séria. Ele gesticulou em direção a Mercedes que se aproximava. Por favor, é o mínimo que posso oferecer. Afa queria recusar. Tudo naquele homem disparava alarmes em sua cabeça. A maneira como as pessoas reagiam a ele, o detalhe de segurança, o luxo de tudo, os olhos frios que sugeriam que ele estava acostumado a conseguir exatamente o que queria. Mas ele estava certo sobre a adrenalina. E ela já podia sentir a queda chegando. Já podia sentir seu lado esquerdo começando a enrijecer. Eu sigo no veículo do Corpo de Bombeiros, ela disse finalmente. Preciso registrar meu relatório de incidente de qualquer maneira. Algo como frustração cruzou seus traços, mas ele concordou com a cabeça. Como desejar. Ele se moveu em direção ao carro, então parou e olhou para trás. Qual é o seu nome? Ginny Efioma, bombeira, estação 12. Ginny Efioma, ele repetiu, seu nome nigeriano soando estranho em sua pronúncia coreana. Obrigado por salvar a vida de minha mãe. Eu sou Kang Min-jae. Então ele se foi. A Mercedes partindo com o tipo de aceleração suave que falava de potência séria sob o capô. O Capitão Park voltou o fôlego que Efioma não percebera que ele estava aprendendo. Você tem alguma ideia de quem era aquele? Ele perguntou calmamente. Aparentemente alguém importante, disse Efioma, observando as luzes traseiras do carro desaparecerem no trânsito de Seul. Kang Min-jae. Sua família é dona de metade de Gangnam. Imóveis, construção, entretenimento, importação, exportação, o que você disser. Há rumores, é claro, mas ninguém fala abertamente sobre eles. O Capitão Park olhou para ela seriamente. Tenha cuidado, Jin. Homens como aquele, eles operam em mundos que não entendemos. Você fez uma coisa boa esta noite. Salvou uma vida. Não deixe que isso se complique. Mas quando Afa entrou no SUV do Corpo de Bombeiros para a viagem ao Hospital Nacional de Seul, ela teve uma sensação opressora de que complicado era exatamente o que sua vida estava prestes a se tornar. A ala privada do Hospital Nacional de Seul era como nenhuma instalação médica que Efioma já vira. Pisos de mármore, arte nas paredes que parecia de qualidade de museu, iluminação ambiente que sugeria spa mais do que hospital. Ela fora tratada no pronto-socorro primeiro, seus protestos anulados por médicos que pareciam ter recebido instruções muito específicas sobre seu cuidado. Costelas machucadas, queimaduras menores nas mãos, inalação de fumaça que justificava a observação. Nada sério, mas insistiram em mantê-la durante a noite. Agora, banhada e vestida com roupas de hospital emprestadas, seu uniforme selado em um saco de evidências para o relatório de investigação, ela ficou do lado de fora do quarto 1207 tentando decidir se deveria bater. A idosa, Sra. Kang, tinha perguntado por ela, exigindo vê-la, de acordo com as enfermeiras, recusando o tratamento até poder falar com o anjo que a salvou. Anjo! A palavra pesou desconfortavelmente nos ombros de Afa. Ela não era um anjo. Era apenas alguém que foi treinada para correr em direção ao perigo quando todos os outros corriam para longe. Você vai ficar aí a noite toda, ou vai entrar? A voz de dentro do quarto era fraca, mas clara, falando coreano com o tipo de sotaque educado que sugeria tutores particulares e escolas prestigiosas. Afa abriu a porta. A Sra. Kang parecia incrivelmente pequena na cama de hospital, linhas de quarta em ambos os braços, cânula de oxigênio no nariz, monitores apitando suavemente ao seu redor. Mas seus olhos estavam alertas, seguindo o movimento de Afa pelo quarto com uma intensidade que a lembrava desconfortavelmente de seu filho. A avó Afa disse respeitosamente, curvando-se à maneira coreana que aprenderá. Estou feliz em ver que você está recebendo bons cuidados. Sente-se, Sra. Kang comandou, gesticulando para a cadeira ao lado de sua cama. Venha mais perto. Meus olhos não são mais o que eram. Efioma sentou-se e encontrou sua mão imediatamente capturada pela pegada surpreendentemente forte de Sra. Kang. A mulher mais velha estudou seu rosto por um longo momento, sua expressão indecifrável. Você não é coreana, Sra. Kang disse finalmente. Não, avó. Eu sou da Nigéria.
Estou em Seul há 3 anos agora. Nigéria. Senhora Kang pronunciou cuidadosamente, como se provando a palavra. Isso é na África. Sim. Meu falecido marido sempre quis visitar a África. Ele disse que era onde a humanidade começou, onde todas as nossas histórias começaram. Sua pegada apertou levemente. Você salvou minha vida esta noite. Fiz meu trabalho. Não. A palavra era firme, não permitindo discussão. Você arriscou sua vida. Há uma diferença. Os bombeiros lá fora me contaram o que você fez. A queda pelo andar, a descida pelo poço de manutenção. Eles disseram que a maioria de seus próprios homens não teria tentado. Seus olhos buscaram o rosto de Efa. Por que você fez isso? Efa considerou a questão cuidadosamente. Não era a primeira vez que alguém perguntava, mas parecia mais importante de alguma forma, vindo dessa mulher. Porque toda a vida importa. Porque você era mãe de alguém, a avó de alguém, a amiga de alguém. Porque eu podia. Os olhos da senhora Kang se encheram de lágrimas, embora nenhuma caísse. Meu filho tinha 8 anos quando seu pai morreu. 23 anos atrás agora. Por 23 anos, tenho esperado que alguém olhe para mim e veja uma pessoa, não um dever, uma obrigação ou um fardo a ser administrado. Ela apertou a mão de Efioma. Obrigada. De nada, avó. Meu nome é Kang Sami. Você pode me chamar de Eumeunin se quiser. Ela sorriu suavemente. Embora eu suponha que seja bastante ousado da minha parte, já que acabamos de nos conhecer. Antes que Efioma pudesse responder, a porta se abriu e Kang Minjai entrou, ainda usando seu terno caro, embora agora amassado, seu cabelo levemente despenteado, como se tivesse passado as mãos por ele repetidamente. Ele parou abruptamente ao ver Efioma sentada ao lado da cama de sua mãe, suas mãos entrelaçadas. Mãe, ele disse cuidadosamente. Você deveria estar descansando. Estou descansando, Sami respondeu com um toque de aspereza. E visitando minha salvadora. Jin Efioma, este é meu filho, Kang Minjai. Kang Minjai, está a jovem que me carregou através do fogo e da escuridão e me trouxe de volta a você. A mandíbula de Minjai apertou quase imperceptivelmente. Já nos encontramos na cena. Ele olhou para Efoma. Eu não sabia que você também havia sido internada. Apenas observação. Serei liberada amanhã. Efioma tentou gentilmente soltar sua mão da de Sami, mas a mulher mais velha a segurou com firmeza. Absurdo, Sami declarou. Você ficará aqui neste quarto. Não dormirei adequadamente a menos que saiba que você está segura e sendo cuidada. Mãe, tenho certeza que a senhorita Jin tem seus próprios arranjos e responsabilidades, Minjai disse, seu tom cuidadosamente neutro. Então suas responsabilidades podem esperar um dia, não podem. Sami olhou para Efa com uma expectativa tão esperançosa que Efoma sentiu algo apertar em seu peito. Avó, eu não acho apropriado. Você precisa descansar, e eu apenas atrapalharia a equipe médica. Então arranjaremos uma enfermeira particular para nós duas. Minjai, providencie. Claramente não era um pedido. O olhar de Sami ficou firme, e Efioma pôde de repente ver de onde seu filho herdou sua presença dominante. Eu insisto. Minjai olhou entre elas, claramente pesando suas opções. Finalmente, concordou com a cabeça uma vez, bruscamente. Como desejar, mãe. Farei os arranjos. Ele pegou o telefone e saiu para o corredor, já falando coreano rápido com alguém do outro lado da linha. Sami sorriu triunfantemente, então franziu o rosto quando o movimento puxou seus ferimentos. Efioma imediatamente alcançou o botão da medicação para a dor. Não me mime, criança, Sami disse, mas sua voz estava mais fraca agora. Eu sobrevivi 73 anos, incluindo esta noite. Um pouco de dor não vai me matar. E o manejo adequado da dor também não, Efioma contra-atacou gentilmente. Por favor, avó, deixe o medicamento fazer efeito. Sami a estudou novamente com aqueles olhos afiados. Você está acostumada a cuidar das pessoas. Tenho 4 irmãos mais novos em Lagos. Eu praticamente os criei enquanto minha mãe trabalhava em 3 empregos. Cuidar das pessoas é uma segunda natureza, suponho. Você está se identificando com esta história?
Inscreva-se e compartilhe com alguém que precise ouvi-la. Deixe-nos saber nos comentários de qual país você está assistindo. Estamos conectando a África e o mundo, uma história de cada vez. E ainda assim você se tornou bombeira, uma profissão perigosa. Sua mãe deve se preocupar. Efioma sorriu levemente. Todos os dias, de acordo com suas ligações telefônicas. Mas ela entende. Meu pai era bombeiro. Ele morreu quando eu tinha 15 anos, salvando uma família presa em um incêndio no mercado. Ela fez uma pausa. A velha dor ainda estava lá, mas administrável agora, suavizada pelos anos. Eu me tornei bombeira para honrá-lo, para continuar o que ele começou. A expressão de Sammy suavizou com compreensão. Então somos ambas mulheres que perderam homens para o dever e o serviço. Meu marido morreu protegendo seus parceiros de negócios de um ataque corporativo. Ele levou 3 tiros, mas conseguiu avisá-los antes de desmaiar. Ela olhou para a janela, para a linha do horizonte de Seul brilhando além. Por anos eu fiquei com raiva. Raiva dele por escolhê-los em vez de mim, em vez de Minjai. Mas eu entendo agora. Algumas pessoas são feitas para proteger os outros. Não é uma escolha que fazem. É quem elas são. Seu filho parece ser protetor com você, Efioma observou cuidadosamente. Minjai é protetor com tudo o que ele considera seu, Sammy disse, algo complexo em seu tom. É sua bênção e sua maldição. O pai dele o criou para ser forte, para nunca mostrar fraqueza, para sempre ser aquele no controle. Mas força sem suavidade é apenas fragilidade esperando para quebrar. Ela apertou a mão de Efioma novamente. Você tem ambas. Eu pude sentir quando você me carregou para fora. Força para seguir em frente. Suavidade para me manter calma. Antes que Efioma pudesse responder, Minjai retornou, sua expressão cuidadosamente em branco. Está tudo arranjado. Uma suíte privada foi preparada adjacente a este quarto. Enfermeiras verificarão vocês 2 a cada hora. Também entrei em contato com seu quartel do Corpo de Bombeiros para informar que você estará indisponível nas próximas 24 horas devido à observação médica. Você não precisava fazer isso, disse Efa, desconfortável com o nível de interferência em sua vida. Minha mãe quer você aqui, portanto você estará aqui. O tom de Minjai sugeria que o assunto estava encerrado. Também providenciei para que seus pertences fossem coletados de seu apartamento e trazidos para cá, junto com uma muda de roupas mais apropriada do que vestimentas hospitalares. Você entrou no meu apartamento. Efa sentiu uma faísca de raiva. Eu mandei alguém coletar necessidades. Seu endereço estava nos registros do Corpo de Bombeiros. Ele disse como se fosse a coisa mais natural do mundo, essa invasão casual de sua privacidade. Minjai. Sammy disse afiadamente. Você está sendo rude. Peça desculpas. Algo cruzou seu rosto. Surpresa, talvez, por ser publicamente corrigido. Quando foi a última vez que alguém falou com ele assim? Efioma se perguntou. Quando foi a última vez que alguém disse a Kang Minjai que ele estava errado? Peço desculpas, ele disse rigidamente, olhando para Efa. Eu excedi. Eu estava tentando garantir seu conforto, mas deveria ter pedido permissão primeiro. O pedido de desculpas parecia fisicamente doloroso para ele. Efioma quase sorriu, apesar de si mesma. Obrigada, e obrigada pelos arranjos, mesmo que o método tenha sido questionável. Sammy riu, então tossiu, e tanto Efioma quanto Minjai se moveram simultaneamente em sua direção. Suas mãos colidiram no copo de água ao lado da cama. Minjai recuou primeiro, uma expressão estranha cruzando seus traços enquanto observava Efioma ajudar sua mãe a beber. Você deveria ir para casa, Minjai, Sammy disse, uma vez que recuperou o fôlego. Você está aqui há horas. Descanse um pouco. Eu fico, ele disse secamente. Não há necessidade. Eu tenho Efioma comigo. Mãe, ela é uma estranha, uma bombeira que por acaso estava fazendo seu trabalho. Nós não sabemos nada sobre ela. As palavras doeram mais do que Efioma gostaria de admitir. Ela manteve seu rosto cuidadosamente neutro, mas os olhos de Sammy brilharam com raiva genuína. Ela salvou minha vida enquanto você estava em qualquer reunião que era mais importante do que verificar sua mãe idosa.
Ela me carregou através do fogo e dos andares e desceu 5 andares comigo amarrada às suas costas. Ela conquistou minha confiança de maneiras que a maioria das pessoas nunca conquistará. A voz de Sami era aço envolto em seda. Você a tratará com respeito, Minjai, ou você sairá. O silêncio que se seguiu foi pesado, elétrico com tensões não ditas. A mandíbula de Minjai trabalhou como se ele estivesse fisicamente mordendo para trás palavras. Finalmente, ele se curvou rigidamente para sua mãe. Como desejar. Ele virou-se para Efa e ela viu algo novo em seus olhos agora. Não exatamente respeito, mas reconhecimento, pelo menos. Um reconhecimento de que ela era mais do que apenas uma salvadora conveniente. Senhorita Jin, por favor, perdoe minha rudeza. A segurança de minha mãe é primordial para mim, e eu falei sem pensar. É compreensível, disse Efa, significando. Ela vira famílias suficientes em crise para saber que o medo muitas vezes se manifestava como raiva, suspeita, controle. Você está preocupado com ela. Isso é natural. Ele concordou com a cabeça uma vez, então olhou de volta para sua mãe. Estarei na área de espera se precisarem de qualquer coisa. Qualquer coisa. Depois que ele saiu, Sami caiu de volta contra seus travesseiros, de repente parecendo cada um de seus 73 anos. Aquele garoto, ela murmurou. Ele acha que o mundo inteiro é uma ameaça que precisa ser administrada. Ele a ama, Efa disse simplesmente. Isso é claro. Sim, mas o amor não deveria parecer uma gaiola. Sami fechou os olhos. A morte do pai dele o mudou. Deixou duro quando deveria ter permanecido suave. Fez com que ele visse inimigos onde há apenas pessoas tentando viver suas vidas. Efa não disse nada, sentindo que Sami precisava mais falar do que de respostas. A respiração da mulher mais velha estava se acalmando, a medicação para a dor fazendo efeito. Quando eu a vi naquele prédio, Sami continuou, sua voz sonolenta agora. Eu pensei que você era um anjo. Eu disse isso a você. Um anjo vindo para me levar até meu marido. Ela sorriu levemente. Mas você não estava me levando a lugar algum. Você estava me trazendo de volta. Me trazendo de volta para a luz, o ar e a vida. Sabe o que isso significa, criança? O que significa, avó? Significa que você me deu uma segunda chance, e eu não pretendo desperdiçá-la. Os olhos de Sami se abriram, repentinamente afiados novamente, apesar da medicação. Você ficará, não apenas esta noite, mas depois. Minha recuperação levará semanas. Os médicos dizem que preciso de alguém comigo, alguém para me ajudar com as atividades diárias, alguém para me fazer companhia. Minjai contratará enfermeiras, é claro, mas enfermeiras não são família. Enfermeiras não são amigos. O coração de Efioma afundou. Ela temera isso, temera ser puxada para algo que não era da sua conta. Avó, eu tenho um trabalho, responsabilidades. Não posso simplesmente abandonar minha vida para me tornar uma acompanhante residente. Eu não estou pedindo para você abandonar nada. Estou pedindo que considere ajudar uma idosa que tem muito poucas pessoas em sua vida em quem realmente confia. A pegada de Sami em sua mão apertou com força surpreendente. Eu pagarei você, é claro, qualquer salário que você exigir. O dobro de seus salários de bombeira, se necessário. E você não precisaria estar aqui constantemente, apenas durante o dia, algumas horas. Alguém para conversar, alguém para me lembrar que o mundo ainda tem calor. Eu não quero seu dinheiro, avó. Então não pense nisso como pagamento. Pense nisso como compensação pelo seu tempo. Os olhos de Sami estavam suplicantes agora. Por favor, Efioma. Eu sei que acabamos de nos conhecer. Eu sei que não tenho o direito de pedir isso a você, mas quando você segurou minha mão naquele prédio em chamas, quando você me disse para ficar calma e confiar em você, algo em mim reconheceu algo em você. Chame de tolice. Chame de divagações de uma velha que quase morreu. Mas me sinto mais segura com você por perto do que me senti em anos. Efa fechou os olhos, sentindo o peso do pedido, as implicações de dizer sim. Sua vida já era complicada o suficiente sem adicionar uma família coreana rica e seus problemas à mistura. Mas ela pensou em sua própria mãe trabalhando em 3 empregos, envelhecendo sozinha em Lagos porque todos os seus filhos se espalharam pelo mundo em busca de melhores oportunidades.
Ela pensou no que significava ser velha e vulnerável e cercada por pessoas que a viam como um dever, não como uma pessoa. Eu vou pensar sobre isso, ela disse finalmente. Me dê a noite para considerar, para falar com meu capitão e ver o que é possível. Sammy sorriu, satisfeita com isso pelo menos. É tudo o que peço. Agora você também deveria descansar. Você passou por tanto quanto eu esta noite. Uma enfermeira chegou então para verificar os sinais vitais de Sammy e ajustar sua medicação. Efioma aproveitou a oportunidade para se retirar para a suíte adjacente que havia sido preparada para ela. Era obscenamente luxuosa para um quarto de hospital, com quarto completo, área de estar e banheiro privativo. Seus pertences de fato haviam sido entregues, em sacos arrumados sobre a comoda, e ela sentiu outro estremecimento de irritação com a presunção de Minjai. Mas quando abriu os sacos, teve que admitir que quem quer que ele tivesse enviado fora atencioso. Roupas limpas, artigos de higiene, seu carregador de telefone, até o livro que ela estava lendo na mesa de cabeceira. Nada invasivo, apenas necessidades coletadas com um cuidado surpreendente. Ela tomou banho, deixando a água quente aliviar seus músculos machucados, então desabou na cama do hospital, que era mais confortável do que seu próprio colchão em casa. O sono deveria ter vindo facilmente. Ela estava acordada há quase 20 horas, havia combatido um grande incêndio, caído de um andar e descido 5 andares. Seu corpo gritava por descanso, mas sua mente não parava de revirar os eventos do dia. O incêndio, o resgate, o pedido de Sammy e, entrelaçado em tudo isso, a presença enigmática de Kang Minjai, com seus olhos frios e controle cuidadoso, e aquele momento fugaz de algo vulnerável quando ele pensou que sua mãe poderia morrer. Seu telefone vibrou. Uma mensagem do Capitão Park. Licença administrativa aprovada para recuperação médica. Pegue o tempo que precisar. Você mereceu. Outra mensagem de sua mãe em Lagos. Eu vi as notícias sobre o incêndio em Seul. Diga-me que você não estava envolvida. Diga-me que está segura. Efa respondeu rapidamente. Estou segura, mamãe. Apenas alguns hematomas. Salvei alguém esta noite. Uma idosa. Ela me lembra de você. A resposta chegou quase imediatamente. Então você fez um bom trabalho, minha filha. Seu pai estaria orgulhoso. Efioma encarou aquelas palavras por um longo tempo, sentindo a conhecida dor da perda misturada com propósito. Seu pai morrera salvando estranhos. Ela quase morrera esta noite salvando uma mulher que não conhecia. Era esse seu destino? Seguir esses passos? Ou era suposto haver mais? Algo além do ciclo interminável de fogo, resgate e risco? Ela deve ter cochilado eventualmente, porque acordou com o som de vozes altas vindo do quarto de Sammy. Não exatamente gritos, mas definitivamente uma discussão, as palavras afiadas e rápidas em coreano. Ela reconheceu a voz de Minjai e a de sua mãe, embora não conseguisse entender os detalhes. Efioma debateu intervir, mas o monitoramento médico alertaria as enfermeiras se algo estivesse fisicamente errado. Brigas familiares não eram da sua conta. Ela estava tentando se acomodar novamente para dormir quando sua porta se abriu e Minjai entrou, então parou quando viu que ela estava acordada. Peço desculpas, ele disse rigidamente. Não quis incomodá-la. Sua mãe está bem. Ela está bem. Estávamos apenas discutindo seu plano de recuperação. Ele se moveu para dentro do quarto e Efa notou que ele havia removido o paletó, as mangas de sua camisa branca arregaçadas, revelando antebraços surpreendentemente musculosos. Ela me contou sobre seu pedido. Que ela pediu que você ajudasse em sua recuperação. Eu ainda não decidi. Acho que você deveria dizer não. As palavras foram diretas, quase severas. Efa sentou-se, de repente mais acordada. Essa não é sua decisão a tomar. Não, mas estou tentando poupá-la de cometer um erro. A expressão de Minjai era indecifrável na luz fraca do corredor. Minha família é complicada, senhorita Jin. Minha mãe é uma mulher gentil, mas o mundo dela não é seguro. Há razões para vivermos como vivemos, razões para termos segurança, razões para mantermos distância da maioria das pessoas. Você está me ameaçando? Efioma perguntou calmamente. Estou avisando você. Ele se aproximou e ela pôde ver a tensão em seus ombros, o cansaço ao redor de seus olhos. Minha mãe vê bondade em você. Eu também posso ver.
Mas bondade não te protege das realidades de nossa vida. As pessoas usarão você para chegar até ela, para chegar até mim. Elas verão você como uma fraqueza a ser explorada. Então talvez você deva confiar em sua mãe para tomar suas próprias decisões sobre com quem ela passa o tempo. Effa manteve seu olhar firmemente. Ela é uma mulher adulta que sobreviveu a um incêndio esta noite. Acho que ela pode decidir quem são seus amigos. Algo como frustração cruzou seus traços. Você não entende. Então explique para mim. Pare de falar em avisos vagos e me diga claramente do que você tem tanto medo. Por um momento, ela pensou que ele realmente o faria. Que realmente se abriria e explicaria quaisquer sombras que o assombravam. Mas o momento passou, as paredes voltaram a subir, e ele mais uma vez era o homem frio e controlado que chegará à cena do incêndio. Apenas tenha cuidado, ele disse finalmente. Isso é tudo o que estou pedindo. Se você decidir ajudar minha mãe, esteja ciente de que está entrando em um mundo que você não entende, e uma vez dentro, sair novamente pode não ser simples. Ele saiu antes que ela pudesse responder, a porta fechando suavemente atrás dele. Effa deitou-se novamente, sua mente correndo ainda mais rápido agora. No que exatamente ela havia tropeçado? Que tipo de família exigia detalhes de segurança e vivia em alas hospitalares privadas e falava em avisos velados sobre perigo? A coisa inteligente seria recusar o pedido de Sami, ir embora amanhã e nunca mais olhar para trás. Voltar para seu pequeno apartamento, seus plantões de bombeira, sua vida simples, embora perigosa. Mas quando Efioma alguma vez seguiu o caminho inteligente? Quando ela alguma vez se afastou de alguém que precisava de ajuda? Ela pensou na mão de Sami segurando a dela no prédio em chamas. Pensou na maneira como a mulher mais velha a olhara com tanta esperança, uma conexão tão inesperada. Pensou em sua própria mãe envelhecendo sozinha do outro lado do oceano e como ela gostaria que alguém lhe mostrasse esse tipo de compaixão se suas posições fossem invertidas. Quando o amanhecer brilhou sobre Seul, pintando o quarto do hospital em tons de ouro e rosa, Effa havia tomado sua decisão. Ela tomou banho novamente, vestiu-se com as roupas limpas que haviam sido trazidas para ela e dirigiu-se ao quarto de Sami. A mulher mais velha estava acordada, sentada na cama com uma bandeja de café da manhã que mal havia tocado. Seu rosto iluminou-se quando viu Efioma. Você veio, Sami disse com prazer tão genuíno que Efioma sentiu suas dúvidas restantes se dissolverem. Eu vim, Effa concordou. Ela puxou a cadeira ao lado da cama. E pensei sobre seu pedido. As mãos de Sami pararam no cobertor. E eu a ajudarei durante sua recuperação. Não por dinheiro, avó, por companheirismo. Porque acho que poderíamos ser boas amigas. E porque você me lembra minha própria mãe, que sinto muita falta. Efioma fez uma pausa. Mas tenho condições. Diga. Eu continuo meu trabalho como bombeira. Estou de licença médica na próxima semana de qualquer maneira, mas depois disso, retorno aos meus plantões regulares. Posso visitá-la nos meus dias de folga e nas noites após o trabalho. Aceitável, Sami disse imediatamente. Segundo, se em algum momento este arranjo se tornar desconfortável para qualquer uma de nós, podemos terminá-lo sem mágoas. Sem obrigações além da bondade humana básica. Concordo. E terceiro, Effa olhou diretamente para Sami. Você me diz a verdade sobre sua família. Sobre por que seu filho tem segurança armada. Sobre quais perigos ele estava me avisando ontem à noite. A expressão de Sami ficou complexa. Camadas de emoção passando por seus traços delicados. Essa é uma conversa que requer tempo, chá e uma honestidade que pode assustá-la. Não sou facilmente assustada, avó. Eu ando em prédios em chamas para ganhar a vida. Um sorriso tocou os lábios de Sami. Sim, você anda. Muito bem. Me ajude a ir até a área de estar e eu contarei coisas que não falo há anos. Effa ajudou Sami a sair da cama, apoiando seu peso enquanto se moviam lentamente para as cadeiras almofadadas perto da janela. A mulher mais velha se acomodou com um pequeno suspiro de alívio, e Effa serviu o chá do serviço que havia sido deixado na mesa lateral. Meu falecido marido, Kang Jin-ho, era um empresário brilhante, Sami começou, sua voz tomando o ritmo de uma narração. Ele construiu um império do nada. Começando com um único contrato de construção e expandindo para imóveis, importação e exportação, entretenimento. Mas Seul naquela época era diferente de agora.
Para ter sucesso, especialmente um sucesso tão espetacular quanto o de Jin-Ho, você precisava de mais do que habilidade para os negócios. Você precisava de proteção. Você precisava de conexões. Que tipo de conexões? Efioma perguntou, embora estivesse começando a entender. O tipo que opera nas sombras. O tipo que borra as linhas entre legal e ilegal, entre negócios e algo mais perigoso. Sami tomou um gole de chá cuidadosamente. Jin-Ho nunca machucou ninguém. Preciso que você entenda isso. Ele era um homem bom, um homem gentil. Mas as pessoas com quem ele se associava, as redes em que confiava para proteger seu negócio e sua família, elas não eram todas pessoas boas. Seu marido estava envolvido com o crime organizado. Meu marido estava envolvido com a sobrevivência, Sami corrigiu gentilmente. Na Seul de 30 anos atrás, não havia uma maneira limpa de construir o que ele construiu. Os empresários legítimos estavam todos conectados a políticos, e os políticos estavam todos conectados a organizações criminosas. Jin-Ho escolheu com quais diabos dançar cuidadosamente, e tentou minimizar os danos. Mas sim, para responder sua pergunta diretamente, ele tinha laços com o que alguns chamariam de máfia coreana. Efioma absorveu isso, revirando a informação em sua mente. E seu filho herdou essas conexões quando seu marido morreu. Min-jae herdou tudo. O negócio, as obrigações, os inimigos, as alianças. Ele tinha 25 anos e de repente responsável por um império que exigia vigilância constante para manter. Os olhos de Sami ficaram distantes. Isso o mudou. O garoto que amava arte, música e literatura tornou-se um homem que vê cada interação como uma ameaça em potencial, cada relacionamento como uma possível traição. Ele está envolvido em atividades ilegais. Essa é uma pergunta que você deve fazer a ele, não a mim, Sami disse. O que posso dizer é que Min-jae trabalhou muito para legitimar os negócios de nossa família, para se separar das velhas redes, para operar de forma limpa. Mas algumas conexões não podem ser facilmente cortadas. Algumas dívidas não podem ser simplesmente pagas e esquecidas. Ele caminha por uma linha difícil entre o mundo que seu pai lhe deixou e o mundo que ele quer construir. Efioma ficou quieta por um longo momento, observando o tráfego da manhã se mover pelas ruas lá embaixo. Seu filho está certo. Eu não entendo seu mundo. Eu não sei no que estou me metendo. Então não se meta, Sami disse simplesmente. Vá embora agora, antes que esteja mais envolvida. Eu entenderei. Você não me deve nada além da vida que já salvou. Mas mesmo enquanto Sami dizia isso, mesmo enquanto oferecia a saída, Efioma sabia que não a tomaria, não poderia tomar. Algo sobre essa mulher, sobre sua solidão envolta em luxo, sobre seu desejo por uma simples conexão humana, falava com algo profundo em sua alma. Eu fico, disse Efa. Mas preciso que você me prometa algo, avó. Qualquer coisa. Se houver perigo real, se minha presença aqui colocar você ou qualquer outra pessoa em risco, você me diz imediatamente. Nada de me proteger de informações que preciso para ficar segura. Sami estendeu a mão e pegou a mão de Efioma. Eu prometo. E Efioma, obrigada. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Elas sentaram juntas em um silêncio confortável, enquanto Seul acordava ao seu redor. Duas mulheres de mundos completamente diferentes encontrando um terreno comum inesperado no rescaldo do fogo, do resgate e da quase morte. A semana seguinte passou em uma estranha espécie de domesticidade. Efioma passou seus dias com Sami, primeiro no hospital e depois na mansão da família Kang, quando Sami foi liberada. A casa era tudo o que Efioma esperava e nada parecido ao mesmo tempo. Sim, era enorme, cara, cheia de obras de arte e antiguidades que provavelmente custavam mais que Efioma ganharia na vida. Mas também era fria, estéril, mais como um museu do que uma casa. Ninguém vive aqui, Sami disse tristemente enquanto Efa ajudava a se instalar em sua suíte. Min-jae vai e vem, mas ele não vive de verdade. A equipe mantém tudo perfeitamente, mas não o torna caloroso. Tem sido assim desde que Jin-Ho morreu. Nos dias seguintes, isso começou a mudar. Efioma não conseguia evitar. Ela abriu cortinas que estavam fechadas há anos, deixando a luz do sol inundar cantos empoeirados. Ela reorganizou móveis para tornar as áreas de conversa mais íntimas. Ela até, com a aprovação encantada de Sami, adicionou pequenos toques de cor.
Flores frescas na sala de estar principal. Almofadas brilhantes nos sofás de couro austeros. Fotografias de Sammy e seu falecido marido tiradas do armazenamento e exibidas com orgulho. A equipe da casa observava essas mudanças com uma mistura de confusão e aprovação cautelosa. A governanta, Sra. Ann, foi particularmente resistente no início. Não é assim que as coisas são feitas nesta casa, ela disse rigidamente quando encontrou Efioma movendo um valioso vaso da dinastia Ming para dar lugar a um simples vaso de girassóis. Então talvez seja a hora de as coisas serem feitas de maneira diferente, Efioma respondeu agradavelmente. Madame Sammy pediu as flores. Ela diz que a lembram de sua infância. Sra. Ann não podia argumentar com os desejos de Sammy, então recuou para uma desaprovação silenciosa. Mas Efioma notou que as flores eram cuidadosamente regadas e mantidas, e que lentamente, muito lentamente, a expressão severa da governanta começava a suavizar quando ela via o quanto Sammy parecia mais feliz. Minjai era uma história diferente. Ele chegava tarde na maioria das noites, saía cedo na maioria das manhãs e parecia determinado a manter o máximo de distância possível de Efioma. Quando se cruzavam, ele era educado, mas frio, respondendo suas saudações com breves acenos de cabeça, recusando-se a se envolver em qualquer coisa além da conversa mais básica. Até a noite em que Efioma encontrou Sammy lutando para respirar no jardim. Ela ajudará a mulher mais velha a sair depois do jantar para tomar ar fresco, a acomodará em um banco almofadado perto do lago de carpas e voltará brevemente para dentro para pegar um cobertor, já que a noite estava esfriando. Quando retornou 5 minutos depois, Sammy estava ofegante, seu rosto pálido, uma mão apertada contra o peito. Avó! Efa deixou o cobertor cair e correu para seu lado. O que há de errado? Onde dói? Não consigo respirar, Sammy arquejou. Peito apertado. O treinamento de Efa entrou em ação imediatamente. Ela verificou o pulso de Sammy. Rápido e irregular. Verificou sua respiração. Superficial e trabalhosa. Ataque cardíaco, possivelmente, ou ataque de pânico, ou complicações da inalação de fumaça. Seja o que fosse, precisavam de ajuda agora. Ela pegou o telefone e discou para os serviços de emergência enquanto ajudava Sammy a deitar no banco, elevando levemente seus pés. Ambulância para a residência Kang, distrito de Gangnam. Idosa, 73 anos, dificuldade respiratória, dor no peito, possível evento cardíaco. A voz da atendente era calma, profissional, fazendo perguntas que Efioma respondia automaticamente, sem nunca tirar a atenção de Sammy. Os olhos da mulher mais velha estavam arregalados de medo. Sua respiração piorando, não melhorando. E Efioma reconheceu os sinais de pânico, agravando os sintomas físicos. Olhe para mim, avó, disse Efa firmemente, segurando o rosto de Sammy gentilmente. Olhe para mim e iguale minha respiração. Inspire pelo nariz, conte até 4 devagar. Segure por 4. Expire pela boca por 4. Pode fazer isso comigo? Sammy tentou. Sua respiração engasgada e irregular. Mas Efa continuou a instruir, continuou a demonstrar, seu próprio calma emprestando força. Lentamente, gradualmente, a respiração de Sammy começou a se regular, o pânico recuando o suficiente para que ela se concentrasse. É isso, Efioma encorajou. Você está indo muito bem. A ambulância está vindo. Apenas continue respirando comigo. Foi assim que Minjai as encontrou quando veio correndo da casa. O chamado em pânico da senhora Ann alcançando em seu escritório no centro da cidade. Ele avaliou a cena com um olhar abrangente, seu rosto ficando absolutamente branco. Mãe, ele disse, caindo de joelhos ao lado delas. O que aconteceu? Possível evento cardíaco, disse Efa calmamente, ainda monitorando o pulso de Sammy. Liguei para os serviços de emergência. Eles estarão aqui em menos de 3 minutos. As mãos de Minjai tremiam quando ele alcançou sua mãe, e Efa viu terror genuíno em seus olhos. Todo o seu controle cuidadoso, arrancado. Não me deixe, ele disse a Sammy, sua voz quebrando. Por favor, mãe, não me deixe. Não vou a lugar nenhum, Sammy conseguiu dizer, e até sorriu levemente. Pare de ser dramático. A ambulância chegou com uma velocidade impressionante, e Efa recuou para deixar os paramédicos trabalharem. Eles confirmaram sua avaliação inicial. Não crítico, mas sério, exigindo avaliação hospitalar imediata.
Enquanto carregavam Sami na maca, a mulher mais velha estendeu a mão e agarrou tanto a mão de Efioma quanto a de Minjai, puxando-as para perto. Juntas, ela disse firmemente: "Vocês dois vêm comigo. Juntos." Na ambulância, apertadas no pequeno espaço, Efioma se viu pressionada contra o lado de Minjai enquanto ambos monitoravam Sami. Ela podia sentir a tensão irradiando dele, podia ver sua mandíbula cerrada tão forte que ela se preocupava que ele pudesse quebrar um dente. "Ela vai ficar bem", Efa disse calmamente. "Seus sinais vitais estão estabilizando. Acho que foi mais um ataque de pânico do que um ataque cardíaco, provavelmente desencadeado pelo trauma residual do incêndio. Mas ela é forte, Minjai. Ela vai superar isso." Ele olhou para ela então, realmente a olhou, e ela viu algo rachar em sua expressão. "Você me chamou de Minjai, não de Sr. Kang." Sua mãe estava angustiada. Formalidade parecia menos importante do que conexão. Efioma manteve seu olhar. "Isso foi inadequado." "Não", ele disse suavemente. "Não, foi." Sua voz sumiu, sua atenção atraída de volta para Sami enquanto ela se mexia, mas sua mão encontrou a de Efioma no espaço apertado e apertou uma vez, brevemente, no que poderia ter sido gratidão ou algo mais. Então ele soltou e o momento passou, deixando Efioma se perguntando se tinha imaginado tudo. No hospital, foi confirmado que Sami tivera um ataque de pânico severo complicado por inflamação pulmonar residual do incêndio. Não era fatal, mas sério o suficiente para exigir observação durante a noite e um novo regime de medicação para ajudar com a ansiedade. "Eu nunca tive ataques de pânico antes", Sami disse, frustrada e envergonhada. "Eu sobrevivi à morte do meu marido, sobrevivi a criar Minjai sozinha, sobrevivi a 73 anos de vida. Por que agora?" "O trauma não segue uma programação", a avó Efa disse gentilmente. "Você quase morreu. Seu corpo e mente estão processando isso em seu próprio tempo. Não há vergonha nisso." Minjai estivera silencioso durante a maior parte do exame diagnóstico, parado no canto do quarto do hospital como uma estátua. Mas agora ele se moveu para a frente, sentando na beira da cama de sua mãe com uma gentileza fora do comum. "Vocês ficam aqui esta noite", ele disse. "Ambas, no quarto ao lado, como antes. Não vou deixar nenhuma de vocês sozinhas." "Estou bem para ir para casa", Efa protestou. "Não fui eu que tive um ataque de pânico." "Você percebeu. Você pediu ajuda. Você a manteve calma até os paramédicos chegarem." Os olhos de Minjai encontraram os dela através da cama de Sami. "Você salvou a vida dela novamente. Então, por favor, pela minha paz de espírito, se não por mais nada, fiquem onde sei que ambas estão seguras e cuidadas." Não era exatamente um pedido e não era exatamente uma ordem. Algo intermediário. Efioma se viu concordando com a cabeça antes de ter decidido conscientemente. "Bom", Minjai disse, e parte da terrível tensão finalmente saiu de seus ombros. "Obrigado." Depois que Sami foi acomodada e dormindo, Efioma se retirou para o quarto adjacente que estava se tornando estranhamente familiar. Ela estava apenas trocando para o pijama emprestado que apareceu com seus pertences quando houve uma batida suave em sua porta. Minjai estava no corredor, ainda em suas roupas de trabalho, mas com a gravata afrouxada e o cabelo despenteado por passar as mãos por ele muitas vezes. Ele parecia exausto, vulnerável de uma maneira que ela nunca vira. "Devo um pedido de desculpas", ele disse sem preâmbulo. "Eu fui frio com você, distante, deliberadamente hostil. Você estava protegendo sua mãe. Eu entendi." "Não, você não entendeu. Não realmente." Ele se inclinou contra o batente da porta, seus olhos distantes. "Eu estava me protegendo de ter que admitir que você é exatamente o que minha mãe precisa. Que você está trazendo vida de volta a uma casa que esteve morta por 20 anos. Que você é." Ele parou, parecendo lutar com as palavras. "Que você é a primeira pessoa em muito tempo que me fez querer ser algo diferente do que eu sou." A respiração de Efioma falhou. "Minjai." "Eu não sei como fazer isso", ele continuou, sua voz crua. "Como deixar alguém entrar, como confiar, como ser qualquer coisa, exceto a pessoa que a morte do meu pai exigiu que eu me tornasse. Mas assistindo você com minha mãe, vendo como você cuida dela sem esperar nada em troca, vendo como você suavizou uma casa que esteve dura por tanto tempo." Ele encontrou seus olhos.
Você me faz querer lembrar como era antes. Antes da responsabilidade, do perigo e da vigilância interminável. Você me faz querer ser humano novamente. A confissão pairou entre eles, íntima e aterrorizante. Efioma não sabia o que dizer. Não sabia como responder a uma honestidade tão crua de um homem que parecia construído de pedra e gelo. Eu não estou procurando nada de você, ela disse finalmente. Estou aqui por sua mãe porque me importo com ela e porque acho que podemos nos ajudar mutuamente através de nossos respectivos traumas. Eu sei, Minjai disse. E é isso que torna pior. Se você quisesse algo de mim, de nossa família, eu saberia como lidar. Saberia como mantê-la à distância, como me proteger. Mas você apenas existe, calorosa, gentil e competente. E de alguma forma, isso é mais perigoso do que qualquer ameaça que já enfrentei. Ele se afastou do batente da porta, sua expressão se fechando novamente conforme as paredes voltavam a subir. Me desculpe. Eu não deveria ter dito nada disso. É tarde e tem sido um dia difícil. Boa noite, Efa. Ele se foi antes que ela pudesse responder, deixando-a parada na porta do quarto do hospital, seu coração acelerado, sua mente girando com implicações que ela não estava pronta para considerar. No que ela havia se metido? O que estava acontecendo entre ela e esse homem complicado e ferido que a olhava como se ela fosse simultaneamente sua salvação e sua perdição? E por que, apesar de todos os avisos, todo o perigo e todas as razões pelas quais isso era uma ideia terrível, alguma parte dela queria correr atrás dele e dizer que talvez, apenas talvez, ser perigoso nem sempre fosse uma coisa ruim. Ela fechou a porta suavemente e se apoiou contra ela, sua mão pressionando contra o peito, onde seu coração ainda acelerava. Lá fora, Seul brilhava na escuridão, uma cidade de milhões de histórias se cruzando e divergindo em padrões complexos demais para prever. E em algum lugar daquele vasto labirinto urbano, duas vidas de mundos completamente diferentes haviam colidido em fogo, fumaça e uma conexão inesperada, colocando em movimento algo que nenhum dos dois compreendia completamente. Mas que ambos, à sua maneira, desesperadamente precisavam. Se você gostou dessa história, curta e se inscreva no canal para não perder nenhuma. Até a próxima história.